1 Pedro, capítulo 1. O tema de hoje, o que nós vamos falar é: desperta, ó tu que dormes. É o tema da pregação de hoje, baseada em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao verso 16, amém? Portanto, estejam preparados, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, esse século ele é marcado por o século da depressão, o século da ansiedade, o século das doenças mentais, quando na verdade o que Deus diz sobre nós é que nós somos povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. De duas uma, querido: ou o povo não está lendo a Bíblia, ou o povo não está tomando posse do que diz a palavra do Senhor. Porque é impressionante que quando você entende o que Deus diz sobre você, você toma posse, e presta atenção, toma posse não é jargão, tá? Para quem está chegando agora, às vezes que fala tomar posse, o pessoal, eita, parece aquele evangeliquez, né? Tomar posse é você se apossar daquilo que Deus deixa disponível para você. Isso é tomar posse. E quando você se apossa daquilo que Deus deixa disponível para você, deixa eu te dizer uma coisa, querido: não sobra espaço, não sobra muito espaço para essa coisa de ansiedade, para essa coisa de depressão, não. Nós pregamos há 2 semanas atrás sobre gratidão, e nós vimos que quando a gente enche o nosso coração de gratidão, não sobra espaço para muita outra coisa não, senão para agradecer e ter e viver uma vida em gratidão. Mas as pessoas simplesmente estão abandonando a Bíblia, e estão tomando posse de Rivotril, de Lexotan e de outras coisas para tentar equilibrar aquilo que não vão conseguir equilibrar com isso, quando na verdade o equilíbrio está aqui na palavra. Nós somos povo escolhido, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. Deus optou por contar conosco. Apesar de não precisar de nós para nada, Ele optou por contar conosco para levar outras pessoas a Cristo. E olha o que Ele diz: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir. O que Pedro está nos dizendo aqui é que nós devemos estar prontos, nós devemos estar em prontidão. Mas será que você sabe o que significa prontidão? No dicionário, prontidão significa, aliás, não existe mais dicionário, né? Agora é Google. No Google, né? Dicionário é do meu tempo, né? Você abria o Aurélio, né? Agora é Google, né? No dicionário diz: prontidão é a qualidade do que é ou está pronto, estado de pessoa preparada para agir sem demora, conforme a ocasião exige. Opa! Estar pronto é você ter a oportunidade de agir conforme a ocasião exige, não é conforme você quer. Mas a pergunta que eu faço é: qual é o teu nível de prontidão? Qual é o teu nível de prontidão? Você estaria preparado para sair daqui hoje e ser abordado por uma pessoa que precisa de uma palavra de alento? Que palavra você levaria para uma pessoa que está
à beira de um precipício ou de um viaduto qualquer desses da vida, pronto para pular, e olha para você e diz assim: dependendo do que você falar, eu pulo ou não pulo, que palavra você levaria? É forte, né? Será que você estaria preparado para isso? Você estaria preparado para amanhã no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou no seu dia a dia, na sua semana, você conduzir uma conversa aparentemente sem importância, até um discipulado eficaz, quando você percebe que a pessoa está indo para um lado errado? Você está preparado para isso? Você está pronto para isso? Qual o seu nível de prontidão? Será que você tem noção de quantas pessoas Deus faz cruzar com o seu caminho durante o dia ou durante a semana, simplesmente para você levar uma palavra de alento para ela? Você tem noção disso? Desperta, ó tu que dormes. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não precisa acertar todas as vezes, mas você precisa tentar mais. O problema não são os erros que nós estamos cometendo, porque todos nós erramos. Às vezes chega uma pessoa nos pedir uma palavra, às vezes a gente não dá aquela palavra, que depois a gente vai e fala assim: puxa, devia ter dito isso, né? Devia ter dito aquilo. Querido, não se preocupe quantas vezes você errou. O problema não é o quanto erramos, o problema é que nós estamos tentando muito pouco. Muito pouco. Imagine uma pessoa que quer aprender a dirigir, e ela pega no carro uma vez por mês durante 10 minutos. Ela não vai aprender a dirigir. E se aprender vai demorar muito. Mas quando ela pega no carro todo dia, que ela vai para a faculdade, aí erra e estaciona lá para poder ir andando, porque ela ainda não consegue fazer as balizas direito, mas ela está aprendendo. Aí os acertos começam a vir. Da mesma forma é com o evangelismo que Deus quer de nós e que opta por nos escolher. Qual o teu nível de prontidão? Quanto você está preparado para hoje abordar uma pessoa na rua e levar uma palavra positiva para ela, uma palavra divina? Pastor, mas eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo de ser confundido com aquele cristão chato. Aquele cristão chato, pastor, eu tenho medo disso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É melhor você ser chamado de cristão chato pelos homens do que você não ser reconhecido como cristão por Deus. Eu prefiro 1000 vezes que as pessoas me chamem de cristão chato, do que um dia Deus olhar para mim e falar: você não foi cristão suficiente. Ei, de que lado você está? Quando passamos para o lado de Jesus, imediatamente começamos a desagradar o diabo, e forças opostas virão. Eu lembro, depois de um tempo que eu me converti, eu estava tão cheio do amor de Deus, aquele primeiro amor que nunca deveria se apagar na nossa vida. Falando de Jesus, eu ia para as redes sociais falar de Jesus e tudo. Aí uma tia minha ligou para minha mãe e disse: Rita, eu acho que o Márcio está ficando doido. Aí a minha mãe: como assim, ficando doido? Agora ele só posta coisa de Jesus na internet, Rita. Aí minha mãe veio me falar: meu filho, a sua tia disse que você está ficando doido. Eu disse: mamãe, por quê? Porque ela disse que você só posta coisa na internet de Jesus. Eu disse: glória a Deus, mamãe, obrigado. Esse foi o maior elogio que eu poderia ter recebido hoje. Vou dormir feliz, satisfeito, mamãe. Satisfeito.
porque eu quero agradar muito o meu Deus. Eu quero agradar muito a Ele. Ainda que eu tenha que desagradar os homens, eu prefiro ser fiel a Deus. Eu prefiro manter a minha palavra a Ele, assim como Josué fez. Quando o povo estava se desviando, quando o povo estava adorando outros deuses, Josué chama eles, conduz eles a uma reunião e diz assim: olha, eu sei que vocês têm adorado outros deuses, eu sei que vocês têm feito isso, mas escolham quem vocês vão adorar, mas eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Portanto, estejam preparados, prontos para agir. Vamos orar? Senhor, eu te peço que o Senhor aumente, Pai, o nosso nível de prontidão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, prepara a nossa mente para agir, Senhor, conforme, Senhor, o teu querer, Senhor. Ah, Senhor, nos faz como aquele vaso útil nas mãos do oleiro, Pai, pelo qual o oleiro, ele prepara o vaso e dá a função que o oleiro quer e não que o vaso deseja, Pai. Te pedimos isso nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, continuando em 1 Pedro, ele diz assim: estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Deixa eu te dizer uma coisa: um soldado, quando ele está de serviço, ele precisa estar alerta o tempo todo. Um soldado é treinado a combater invasões. Se o invasor chegar, ele vai precisar encontrar e combater aquele soldado, porque o soldado está alerta, está pronto para combater, está pronto para guerrear. O dia que o soldado está de serviço, o dia que o soldado está no trabalho, muita coisa pode acontecer, mas o soldado precisa estar preparado, totalmente preparado, para qualquer ocorrência que venha acontecer. Agora deixa eu te dizer uma coisa: com um cristão não é diferente. Nós somos soldados de Cristo. Se você ainda não entendeu, está havendo uma guerra, não uma guerra contra sangue, não uma guerra contra pessoas, não, mas uma guerra contra principados e contra potestades. Cada dia que você deixa de falar de Cristo, pode ser que alguém esteja indo para o inferno, aquele suicídio que eu te falei. E eu falo isso porque a igreja está acomodada, a igreja está dormindo. Desperta, ó tu que dormes. A igreja está deixando as oportunidades passarem, nós estamos dormindo. Paulo, quando estava ensinando sobre o fruto da luz e as obras das trevas, lá em Efésios capítulo 5, pode abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versos 14, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele está falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Ele está combatendo um com o outro. Aí olha o que ele diz em Efésios 5, 14 a 17, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amados, o ensino de Paulo aqui, ele está completamente alinhado com o evangelismo de Pedro. Pedro diz: estejam alertas. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Totalmente alinhados os dois. E essas palavras, elas ecoam até os dias de hoje. Essas palavras, elas continuam entrando nas igrejas, continuam entrando nas casas, nos corações das pessoas, e chamando os cristãos para se levantarem, empunharem as suas espadas. Nessa passagem de Efésios, Paulo usa o termo não sejam insensatos 2 vezes. 2 vezes. Será que nós não estamos sendo cristãos insensatos hoje?
Será que não estamos sendo cristãos insensíveis? E eu gosto muito de contar aquela história, gente. Muito de contar aquela história da conversa entre um ímpio e um cristão. Se você é da casa de oração, você já ouviu 150 vezes essa história e vai ouvir hoje 151, porque nós temos visitantes. O ímpio estava conversando com o cristão. E o ímpio olhou para o cristão e disse: ei, você acredita mesmo nesse livro aqui? Aí o cristão disse: acredito. E ele disse: você acredita mesmo que tudo que diz aqui é verdade? Ele disse: acredito. Mas você acredita que assim, essas palavras que é ipsilíteres o que está dizendo aqui? E o cristão disse: acredito. Ele disse: você acredita que não existe meio termo na Bíblia, que é céu ou inferno, quente ou frio? Sério mesmo? Sério, acredito. E você acredita que Jesus veio e morreu na cruz para salvar nós que somos pecadores? Você acredita nisso? Ele disse: acredito. E você acredita que aquele que não conhecer a Jesus vai para o inferno? Ele disse: acredito, porque a Bíblia diz isso. E você acredita que todo mundo precisa conhecer a palavra e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador para poder receber a vida eterna? Ele disse: acredito. E o ímpio olhou nos olhos do cristão e disse assim: e você está aí sentado? Você acredita em tudo isso e você está aí sentado enquanto as pessoas estão indo para o inferno? Meu Deus. Você está aí sentado, mas acredita em tudo isso? Sério? Muitas vezes eu sou esse cristão que acredito em tudo isso, ipsilíteres. E muitas vezes eu sou o insensível que Paulo fala 2 vezes em Efésios 5. Porque me sento, me deito e descanso, quando deveria estar pregando a palavra, quando deveria estar ajudando as pessoas, quando deveria estar me doando mais. Me ajuda, Senhor, a ser um cristão melhor. Por isso às vezes a gente não entende algumas passagens. Diz assim: prega o evangelho, quer seja oportuno ou não. Aí o que você entende por isso? Você diz: eu posso chegar a qualquer hora e pregar o evangelho, né? Então muitas vezes você está dentro de um ônibus, aí você senta do lado de uma pessoa, aí você diz: ei, já aceitou a Jesus como Senhor Salvador? A pessoa vai dizer: meu Deus. Não é isso que está querendo dizer. Não é quer queira seja oportuno para você ou não, é para o outro. Aliás, não é para o outro, é para você. É mais ou menos assim: você passou o dia trabalhando, teve um dia cansativo, e aí quando você chega em casa, você diz: agora eu vou descansar. Aí alguém chega para você e diz assim: ei, pastor, estou precisando da sua ajuda. Aí você faz assim, ó, só um minutinho, querido. Meu Deus, não é oportuno, eu estou aqui exausto. Aí você lembra: pregue o evangelho, quer seja oportuno ou não. Aí você diz assim: pois não, querido, o que é que você está precisando? Já estou indo para aí. Entenderam como é? Como a gente deturpa a palavra? Estou indo para aí, querido, estou à disposição. Será que não estamos sendo esses cristãos insensatos? No verso 15, Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Querido, cada dia Deus nos dá a oportunidade de ser alento para o que chora, repouso para o cansado, luz para quem está na escuridão, cura para o enfermo, salvação para quem está indo no inferno. Mas precisamos acordar.
precisamos despertar. Desperta, ó tu que dormes. Existe um dia chamado hoje, existe um tempo chamado agora, existe uma hora chamado já, e é para esse tempo que Deus nos chama, é para esse tempo que nós somos convocados. A Bíblia diz, se você não clamar, quem vai clamar? Ele diz, até as pedras clamarão. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte: ei, Deus está te dando uma oportunidade e um privilégio de trabalhar na obra, mas se você não trabalhar, fique tranquilo, querido, até as pedras clamarão. Ele tem condições de chamar até as pedras. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou abrir mão do meu privilégio para pedra nenhuma. Não vou. Ei, pedra, pode ficar aí, seu lugar. Você nasceu para ser pedra, e eu nasci para ser um adorador, e eu nasci para ser um filho obediente. Então, queridos, como eu disse no início, a palavra hoje é bem rápida. A palavra hoje é a palavra tramontina, corte rápido. Meu filho gosta de dizer isso. Então, como eu disse no início, essa palavra é para preparar você para tudo aquilo que Deus tem para esse tempo. Deus tem um renovo para esse lugar. Deus tem mudança para nós. Ei, Deus tem abundância para a tua vida. Quem esteve no Comunhão em Mesa sexta-feira, nós falamos sobre isso. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ei, se você não está tendo vida abundante, é porque tem algo errado. Algo errado. E aí na sexta-feira nós discorremos sobre todos os ladrões que roubam a nossa vida abundante. Falamos sobre cada um deles. Mas se você não está tendo vida abundante hoje, querido, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí às vezes, mas tem uma versão que eu gosto mais, eu não estou dizendo qual é a certa ou errada, não, querido, toda versão é maravilhosa, mas tem uma versão que eu gosto muito, que pouca gente conhece, e eu acredito que a sua Bíblia não seja nessa versão, mas tem uma versão que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Eu gosto dessa versão, porque às vezes você olha e diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, mas eu não tenho um carro. Ah, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, mas eu estou desempregado, procurando emprego. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Senhor, eu ainda não tenho uma casa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Senhor, mas eu ainda não tenho um diploma que eu tanto sonho. Mas quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, ele está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e me supre de forma tal que aquilo que me falta, eu nem sinto falta. É maravilhoso isso. É você olhar e dizer assim: em Ti, Senhor, tudo o que eu necessito verdadeiramente é suprido, e aquilo que me falta, eu nem sinto. É maravilhoso. Mas para isso, nós precisamos despertar. Despertar. O despertar é o primeiro passo para a mudança de vida de alguém. Já parou para pensar nisso? Ninguém muda sem um despertar. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo da Bíblia. O filho pródigo. Pai, dá minha parte na herança, pai. Eu quero curtir a vida, pai. Eu quero curtir a vida. E naquele tempo, quando o pai dava herança, o pai só dava herança quando morria. Então o que o filho estava querendo dizer era assim: pai, para mim o senhor morreu, dá logo a minha herança. E a Bíblia diz que o pai dá a herança dele, ele vai e vive dissolutamente pelo mundo, até o ponto de cair, não ter mais nada e cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava a comida dos porcos.
porque nem a comida dos porcos ele tinha para comer. Aí a Bíblia diz, e ele caindo em si, esse caindo em si é o quê? É o despertar. Caindo em si disse, puxa vida, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Apesar de não ser mais digno de ser chamado filho, porque ele já deu a minha herança, mas eu tenho um pai, eu vou voltar para lá. Quem sabe ele não me trate com misericórdia. E o filho volta. E a Bíblia diz que ele estava ainda longe, o pai correu e o abraçou. Ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai diz, para. Eu tenho um presente para você, filho. Eu tenho uma capa nova. Capa na Bíblia significa vida. É aquilo que você se reveste, é a sua história. Por isso que os irmãos ficaram com tanta raiva de José, quando José ganhou uma capa colorida, uma capa nova do pai. E o filho recebe uma nova capa. O pai estava dizendo assim, nós vamos ter uma nova história. Aí quando o filho diz, maravilha, aí eles, calma filho, eu tenho também outro presente para você, sandálias novas. Porque a sandália significa por todo lugar que você passou, por onde você andou. O pai está dizendo, eu vou te dar um caminho novo, para você trilhar a sua vida. E o filho calça as sandálias. E diz, que maravilha, pai. Ele diz, calma filho, eu ainda tenho um presente para você. Qual, pai? Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. Porque anel significa aliança. Por isso, querido, quando eu converso com uma pessoa que eu digo assim, você é casado? Sou, eu olho para o dedo, você não usa anel? Não, porque isso aqui é só um pedaço de ouro, não sei o que. Eu disse, cara, você não entendeu nada, cara. Isso é uma aliança que você tem com Deus, de que você tem parte com outra pessoa. Então o pai, ele dá um anel para o filho, dizendo, filho, agora nós temos uma nova aliança, filho. Uma nova aliança. E aí o filho diz, muito obrigado. Ele diz, mas tem outro presente. Qual, pai? Ainda pode ter mais um? Tem, filho. Tem o cordeiro que nós vamos sacrificar para pagar todas as manchas que você fez comigo, filho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro diz, não, o meu não, Senhor. O Senhor vai lavar os meus pés? Aí Pedro diz, senão você não tem parte comigo. Daqui a pouco nós vamos ceiar. E na ceia, você vai ceiar para dizer, Senhor, eu quero ter parte contigo. Sim, pastor, mas eu não sou digno de ceiar, eu não me sinto digno, querido. Não é questão de ser digno, é questão do quanto você quer ter parte com Ele. O filho não era digno, mas ganhou uma nova aliança, ganhou um novo anel. Ei, se fosse por dignidade, não havia nem ceia. Nenhum de nós aqui é digno, a começar por mim. Mas eu quero ter parte. Eu quero ter parte. Eu digo, Senhor, me dá novas sandálias, me dá uma nova capa, me dá um novo anel, Senhor. E que eu jamais esqueça do sacrifício do cordeiro. Ah, querido, desperta, ó tu que dormes. Eu quero convidar você a um despertar sem igual, querido. Um despertar. Um despertar de nos fazer acordar para que não é sobre nós, é sobre Ele em nós. Quando Jesus voltar, Ele não vai querer saber como foi a sua vida, porque Ele já sabe. Ele vai querer expor o quanto você foi dele. O quanto foi dele. Tem gente que quer passar a eternidade com Jesus, mas hoje não tem tempo de passar 15 minutos com Ele. Eu acho que tem algo aí, algo de errado não está certo, né? Como é que você quer passar a eternidade com alguém se você não tem 15 minutos de disponibilidade
para estar com essa pessoa hoje. Acorda, querido, a eternidade já começou desde o princípio. Nós estamos vivendo uma parte da eternidade. A eternidade não vai começar depois que você morrer, ela já é, ela já era, já é e sempre será. As pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, o senhor acredita que todos os caminhos levam a Deus? Eu disse: sim, todos. Mas como é que Jesus disse que Ele é o caminho? Ele é o caminho. Como? Se todos levam a Deus? Exatamente. É o seguinte, a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ou seja, amigo, você pode ter a vida que você quiser, mas um dia você vai ter um encontro com Deus, a ponto da sua língua se dobrar, a sua língua confessar e o seu joelho se dobrar. Agora, a partir daí, só quem trilhou os caminhos de Jesus. Sabe por quê? Porque eternos todos nós somos. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Por isso, você nunca parou para pensar: cara, a única certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer. É a única certeza. O resto é tudo incerto, são suposições. Eu trabalho para isso, mas certeza mesmo é que eu vou morrer. Então por que eu não me acostumo com a morte? Por quê? Porque foi colocado em você uma eternidade tal que você nunca vai se acostumar com a morte. Você não nasceu para morrer, você nasceu para ser eterno. Então todos nós somos eternos. Ah, é, pastor? E aí? A diferença é onde você vai passar a eternidade. Essa é a diferença. Se você vai passar a eternidade na presença do Pai ou na ausência do Pai. E deixa eu te dizer uma coisa, querido: na ausência do Pai é ruim. Como diz o carioca, é ruim, hein? É péssimo. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você está esperando para começar a eternidade, para passar na presença do Pai, eu preciso te dizer: acorda, querido. A tua eternidade já começou desde o dia que você nasceu. E aliás, antes de você nascer no ventre da tua mãe, quando Ele te escolheu. Não vai ser na tua morte, nem perto da tua morte, que você vai mudar o teu caminho. O teu caminho está sendo escrito agora. O teu livro está sendo escrito agora. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Domingo passado eu falei isso e vou repetir aqui, porque vale a pena, querido. Nós vamos levantar uma igreja forte, uma igreja relevante. Presta atenção. O dilúvio não veio quando a arca estava pronta. O diabo não veio quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, não. Quando o diabo veio, Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Quando o dilúvio veio, a arca já estava pronta. O que significa isso? Significa que Deus não vai esperar você se aprontar para Ele executar o plano dele, não. Comece a aprontar a tua arca. Comece a construir a tua arca. Porque quando o dilúvio vier, não haverá mais tempo. E deixa eu te dizer uma coisa: salve a tua casa. Salve a tua casa. Noé está na Bíblia porque salvou a família dele. Pastor, mas não depende só de mim. Eu sei, querido, e Deus sabe disso também. Mas faça o que for possível e o que for impossível para salvar a tua casa. Deus não trabalha individualmente, Deus trabalha por família. A salvação é individual, mas Ele trabalha por família. Deus não fez Adão, Deus fez uma família.
Deus não salvou Noé, Deus salvou uma família. Deus não salva Ló. Deus olha para Ló e diz: ei, chama você e a tua família. Quem mais tem aí? Os anjos dizem: quem mais tem aí para a gente salvar? Porque a preocupação é com a família. Por que você acha que o diabo ataca tanto a família? Porque ele sabe disso. Ele sabe. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos uma casa. Por isso eu quero salvar a minha casa. Vocês são minha casa. E eu quero ver vocês no céu comigo. A gente dando glória, dizendo: ei, valeu a pena. Ei, vem cá. E todo mundo abraçado. E a glória do Pai se manifestando. Agora entrem os da casa de oração. E a gente lá de braços dados. Maravilha, um beijando o outro. Senhor, estamos aqui, Senhor. Não somos merecedores de nada. A dizer: eu sei. Mas vocês confiaram no sangue de Cristo. Vocês apostaram. É a nossa casa, querido. É a nossa família. Enquanto a gente não entender a igreja como uma família, em que eu olho e digo assim: a dor da Evanda é a minha dor, nós nunca vamos entender o que é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo pode estar todo saudável, mas se você quebrar o dedinho, você vai sentir tanta dor e tanto incômodo. Às vezes você está bem. Nós temos vários médicos aqui, né? Taxas, né, doutor? Taxas ótimas, maravilhosas e tudo, exame, raio-x, tudo, mas quebrou o dedinho, a falange. Meu amigo, você vai andar assim e vai dizer: meu Deus, como incomoda. Por isso eu fico tão incomodado quando eu vejo um membro da casa de oração doente. E não é doente fisicamente não, querido, porque doente fisicamente acontece. Doente espiritualmente. E pior, como eu fico incomodado quando eu vejo um irmão meu dormindo. Por isso hoje eu quero dizer para você: desperta, ó tu que dormes. Nós seremos uma igreja viva, em que as pessoas vão entrar e vão sentir isso, e vão testemunhar isso. Mas para isso nós precisamos ser uma família, e já somos. Precisamos apenas tomar posse. Por isso nós vamos ceiar aqui, mas nós vamos ceiar hoje numa perspectiva diferente. Quando Jesus instituiu a ceia, Ele diz: fazei isso em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo: toda vez que você ceiar, você vai lembrar do que eu fiz por você. Mas hoje eu quero convidar você para ir um pouco mais profundo. Você vai lembrar de tudo que Jesus fez para você. Mas eu quero que você faça a seguinte pergunta para Ele: Senhor, e o que eu posso fazer por Ti? Senhor, eu já sei o que o Senhor fez por mim, eu sou muito grato, e nós vamos relembrar tudo isso. Mas Senhor, conte comigo, o que eu posso fazer por Ti agora? Sabe, e eu estava meditando sobre essa palavra, e sempre vindo a mim a seguinte mensagem: mas Deus não precisa de você, mas Deus não precisa de você, mas Deus não precisa de você. Até que chegou uma hora que eu disse: sai Satanás. Aí me veio a história de um pai que está levando as compras, sabe? O pai consegue levar todas as compras, ele está levando ali uns cinco pacotes, uns 5 sacos de compra. Aí ele tem um filhinho pequeno, o filhinho tem seus 2, 3 anos. Aí o filhinho olha para o pai e diz: pai, posso te ajudar? Aí o pai olha para o filho, né, e diz: claro, filho. Aí ele pega um pacotezinho que tem ali um guardanapo, pesa nada, ele dá para o filho. E o pai começa a levar as compras nas mãos, e o filho vai levando um guardanapozinho aqui. E sabe o que está na cabeça do filho? Eu estou ajudando meu pai.
E aí quando chega em casa, sabe o que acontece? Que ele abre a porta, que a mãe chega, eles chegaram do supermercado. Aí o pai diz assim, chegamos, e ele aqui está me ajudando. Aí o filho faz assim, ó, incha o peito, né, a criança, com um pacote de guardanapo aqui, pesando ali uns 20 gramas, né? Mamãe, eu estou ajudando o papai. Aí o que a mãe diz? Muito bem, você já é um homenzinho, você ajuda o seu pai. Ei, querido, o máximo que você vai conseguir chegar é levar esse guardanapo. Mas eu não abro mão dele. Eu não abro mão do pouco que Deus colocar para mim. Sabe? Se Deus quiser me dar um guardanapo, se Ele quiser me dar o que for, eu sempre vou estar, Senhor, eu posso te ajudar? Aí Ele me dá um guardanapozinho, e eu sou aquela criança que vou encher o peito e vou dizer, eu estou ajudando o meu pai. O meu pai. Ei, quer ajudar o papai? Ele não precisa não, mas ele sempre vai ter um saco de guardanapo para colocar na tua mão. Sempre, sempre. Vamos ceiar? Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que em mim eu não tenho a mínima condição de trazer uma palavra dessa, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que essa palavra ela desce dos céus, Senhor. Continua me usando, Pai, como aquele pai que entrega um pacote de guardanapo para o filho levar, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo privilégio de carregar esse pacote, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu quero carregar esse pacote de guardanapo, Senhor, com excelência, da melhor forma possível, Senhor, para agradar o teu coração, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos por essa ceia, Pai, por esse tempo, Pai. Que seja um tempo de renovo para esta igreja, para cada irmão aqui presente. Te agradecemos por tudo, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, Senhor. Mas, Senhor, que nós não saiamos daqui, Senhor, remexendo essa palavra em nós, Senhor. Entendemos que precisamos despertar, Senhor, porque nós não queremos ser esses cristãos que dormem enquanto tudo está acontecendo, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.